Olá, amigos de Safras e Mercados. Sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é sexta-feira, dia 12 de maio. Estamos começando o nosso vídeo pós-USDA. Vamos comentar os números divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos nesta sexta-feira, no seu relatório de oferta e demanda de maio para soja, milho e trigo. Deixe, desde já, o seu comentário aqui em Safras TV. Inscreva-se, ative as notificações. Todos os dias temos vídeos novos, materiais novos para você. E em safras.com.br você tem todas as informações dos nossos analistas, da nossa agência de notícias, cotações, todas as informações do agronegócio estão lá. Cumprimentando já nossa equipe, nossos consultores, Luiz Fernando Gutierrez Roque. Tudo bem, Luiz? Olá, Alessandro, Elcio, mais um relatório do uso daí que está movimentando bastante o mercado. Relatório importantíssimo, primeiros números da safra 23-24. Elcio Bento, tudo bem? Olá, Alessandro, Luiz, olá a todos. Um relatório importante, sim, que a gente começa com esses números, desenhar os fundamentos da próxima temporada. Vamos lá, já compartilhando a tela, vamos começar aqui com a soja. Bastante informações para a gente comentar. O primeiro número que o departamento coloca para a safra americana 23-24 é de 122,7 milhões de toneladas, acima até da expectativa média do mercado, que era de 122 milhões de toneladas. A gente tem a referência do ano passado, que era 116,4 milhões de toneladas. Os estoques americanos 22-23, 5,85. O mercado esperava 5,77. Ali do lado de abril tem o dado de 5,7 do relatório de abril. E temos os estoques americanos 23-24, também número novo, importante, bem acima da expectativa do mercado, que trabalhava em 7,67 na média, ficou 9,12. Os estoques globais 22-23 de soja, 101 milhões de toneladas, o mercado esperava na média 99,4, em abril eram 100,3. Os globais 23-24 foram colocados agora número novo, 122,5, o mercado esperava 105,8. Agora a safra sul-americana cheia de atenções também, 155 milhões de toneladas a estimativa. O mercado esperava 154,6 e a Argentina 22-23, o mercado esperava um corte para 24,4 e, no entanto, manteve o número de abril em 27 milhões de toneladas. Luiz, números muito importantes, primeiras estimativas da safra 23-24. Como é que está essa situação desse relatório, Luiz? Exatamente, Alessandro, números muito importantes, né? Como a gente colocou, é o primeiro relatório aí que traz os números da nova temporada, então por isso que é um relatório muito importante aí para Chicago, porque a gente começa a desenhar realmente como o mercado deve se portar aí frente a esses novos números, né? Daqui para frente. E aí com o plantio americano evoluindo, com a nova safra americana em desenvolvimento. Dá para notar facilmente, né, Alessandro, quem está olhando aí para os números, que todos os números ficaram acima do que o mercado estava esperando, né, principalmente com relação à safra nova, né? Então, uma produção aí recorde, o USA está confirmando uma expectativa que já era uma expectativa nossa, né? Inclusive, no vídeo pré-uso eu comentei que era pelo menos o USA deveria trazer pelo menos uma safra de 122, e ele trouxe acima disso, realmente. Então, uh, mostrando que o potencial produtivo é muito grande nos Estados Unidos. A gente lembra que o plantio está evoluindo muito bem por lá. Então faz muito sentido, né, Alessandro? Embora a gente possa ter algumas modificações em tamanho de área ainda em próximos relatórios do USDA, faz muito sentido o USDA trabalhar com uma produtividade cheia nesse momento, seria a maior produtividade da história dos Estados Unidos, porque a situação nesse momento é muito favorável ao desenvolvimento da safra americana. Então faz sentido, né? A USDA confirma o viés aí de uma safra recorde nos Estados Unidos, ficou um pouquinho acima do que o mercado estava esperando, mas o mais importante é que ele confirmou essa tendência de super safra. No lado dos estoques, a mesma coisa, né? Se esperava um aumento de estoque exatamente por essa super safra aí que o USA deveria trazer, confirmou a super safra, confirmou estoques muito maiores que no ano passado, né? A gente está falando de um estoque crescendo aí praticamente 50%. Então, é uma recuperação importante de estoque e, principalmente, esses dois números são o que tornam o relatório bem baixista, né, Alessandro? E é por isso que a gente está vendo Chicago aí
pós-relatório trabalhando no campo negativo, caindo mais de 1% aí em várias posições. E é como a gente falou, né? Tentando buscar os $12, que aparentemente é um ponto de equilíbrio aí, frente a essa possível superprodução. Com relação ao estoque mundial, também não é surpresa, um ajuste positivo aí, tanto para a safra que se encerra agora em agosto, né? 2022-2023, quanto um aumento forte para a safra nova, também era esperado, a gente comentou isso também no nosso vídeo pré-USDA. E o que surpreendeu um pouquinho foi que o mercado esperava uma redução na produção argentina e ela não veio, né? Se esperava um aumento na produção brasileira, ela veio um pouquinho acima do esperado, mas eu acho que o único número que ficou um pouquinho diferente foi a produção argentina, que foi mantida em 27 milhões, enquanto o mercado esperava 24,4. Então, talvez esse único número ficou um pouquinho fora do que o mercado estava esperando. Eu acho que ainda existe espaço nos próximos relatórios para o USDA reduzir um pouquinho a safra argentina, né? Porque a gente aqui na América do Sul está trabalhando com uma safra argentina menor, abaixo de 25 milhões. Então é possível que os ajustes venham à frente, mas nada que mude muito o quadro né, da safra sul-americana. Então é isso, um relatório bem baixista para a soja, com números apontando aí para uma superprodução e uma recuperação de estoques. Beleza, Luiz? Vamos para o milho. Temos aí primeira estimativa para a safra 23-24 nos Estados Unidos, 387,75 milhões de toneladas. O mercado esperava, na média, 383,5. Na comparação com 22-23, ali a gente tem 348,7. Ficou bem acima da safra passada, bem acima também da expectativa média do mercado. Estoques americanos 22-23. A expectativa do mercado era 34,4, quase 36 milhões de toneladas foram colocadas. Os estoques americanos 23-24, que também é um número novo, 56,4, e o mercado esperava, na média, 51,66 milhões de toneladas. Nós temos aí os estoques globais 22-23 colocados em 297,41, o mercado esperava 294,2, em abril eram 295,4 milhões de toneladas. Já número novo agora, globais 23-24, estoques 312,9 milhões de toneladas, o mercado esperava na média 307,5, número também acima da expectativa. Produção brasileira 22-23, o mercado esperava um ajuste. Em abril era 125, o mercado esperava na média 125,9, veio bem acima, veio 130 milhões de toneladas. E na Argentina, em abril eram 37, o mercado esperava na média 35, e houve aí a manutenção do número em 37 milhões de toneladas. Todos os números ali, Paulo, tá na tela, é contigo. Foi um desastre mesmo para preço? Bom, não tem mais nada mais baixista que isso, né? Se você quiser achar algum viés altista nesse quadro, fica muito complicado. O número da produção brasileira vem em cima do número de safras de mercado, 130 milhões, ficou bem acima do que a média do mercado esperava. A safra americana, o USDA, simplesmente chutou o balde, pôs uma produtividade igual do fórum do USDA lá atrás, 181,5 bushels por acre. Acho que tem que dar tudo certo para dar uma produtividade dessa. Por enquanto, o plantio está dando tudo certo, mas ainda tem o mês de julho que vai ser chave para essa safra americana. Mesmo que venha a ter alguma quebrinha, perde aí, por exemplo, 5 milhões de toneladas nessa safra americana, o estoque ainda é gigantesco, né? O estoque ainda é extremamente baixista e é uma questão de dias apenas para o Chicago quebrar os $5 por bushel nos contratos da safra nova. E aí trouxe algumas coisinhas para dar uma equilibrada, né? Trouxe uma safra da Ucrânia muito baixa, 22 milhões, uma safra da Europa abaixo do que o mercado europeu está falando, 64,5, uma safra pequena. Manteve a importação da Europa ainda alta, em 20 milhões de toneladas. Acho que esse número ele vai corrigir mais à frente. E um aumento da importação por parte da China de 18 para 23 milhões de toneladas, e que ninguém realmente está projetando uma coisa dessas, né?
Mas, em todo caso, ele contrabalançou o aumento, a super safra americana que está sendo prevista por ele mesmo, com alguns fatores de demanda internacional para reequilibrar a exportação americana de milho. Em todo caso, super safra nos Estados Unidos, super safra no Brasil, são dois grandes vendedores e tem milho sobrando para atender todo mundo. O mercado não tem nenhuma curva de alta. O Elcio vai falar agora há pouco, né? Daqui a pouquinho, mas o trigo, talvez o número tenha sido um pouquinho mais altista e ajudou um pouquinho o Chicago agora no pós-relatório, mas é só isso, tá? Não tem nada fora do comum e o mercado continua sendo muito baixista para o milho. Vamos ver agora com o Elcio Trigo se salvou alguma coisa para não haver aí uma trajetória de queda geral nos grãos. Vamos lá. Elcio, é contigo aqui, ó. Trigo 23, 24, relatório colocando 45,16 milhões de toneladas para a produção americana. Ali, como uma referência, a gente tem a produção americana 22, 23 mantida em 44,9. Os estoques americanos 22, 23, 16,28. O mercado esperava 16,4 milhões de toneladas na média, em abril era 16,27, praticamente o mesmo número. Aí, número novo, 23, 24, estoques americanos colocados em 15,1 milhões de toneladas, abaixo da expectativa média do mercado, que era 16,4. Os estoques globais, 22, 23 indicados em 266,28. O mercado esperava na média o mesmo número de abril, que era 265,1. E os globais 23, 24, estoques 264,3, número novo também, contra a expectativa média do mercado de 260,6. Então, Elcio, houve aí uma luz no fim do túnel ou não é bem assim? Ao contrário do relatório de soja e de milho, é um relatório altista, principalmente quando a gente olha para a questão norte-americana. Claro, os Estados Unidos são apenas um dos agentes aí, mas surpreende, sobretudo porque a intenção de plantio norte-americana, ela elevou a área em 9%, sendo 13% na safra de inverno, e a produção tem uma elevação muito pequena, né? Uma elevação de 300 mil toneladas aproximadamente, com a área bem maior. A explicação para isso vem das condições de lavouras que são complicadas. No caso do clima para o trigo, na safra de inverno já prejudicou, né? Já ainda tem um espaço para alguma recuperação, mas a safra está praticamente definida, né? Já está se aproximando para a reta final, início de plantio, a final desse mês de maio. Então, acho que por isso que o USDA elevou pouco essa produção norte-americana. E com isso, como já carrega estoques menores, né, a oferta de trigo é menor, e mesmo, mais uma vez, o USDA projeta que os dos Estados Unidos vão reduzir a sua participação no mercado internacional. Mesmo exportando menos na próxima safra, os estoques, assim, caem para esse número de 15,1 milhões de toneladas. Por isso, é um relatório baixista, e já são 3 safras seguidas, né, que a gente não tem produções significativas, produções cheias nos Estados Unidos. Há 2 anos atrás, a safra de primavera sofreu com a seca. Ano passado foi safra de inverno. E esse ano, mais uma vez, a safra de inverno está sofrendo bastante pela questão climática. Por isso, esse número que é altista. Chicago está respondendo, Kansas está respondendo também a esse número. Já em termos globais, o que a gente teve foi uma elevação, um leve aumento da produção, né, em relação ao ano passado, um aumento de 800 mil toneladas. E aí se eleva o consumo em 3 milhões de toneladas, por isso os estoques também são inferiores aos do ano passado. Vieram acima do que o mercado esperava, a gente já achava que era um número bastante baixo de estoques estimados pelo mercado, mas veio um pouco acima do mercado, mas abaixo do ano passado. Em termos de produção, chama a atenção as quedas expressivas esperadas na Rússia e na Austrália. É bom que a gente lembre que foram 2 países que produziram muito trigo ano passado. Então, reduz a produção tanto a Rússia quanto a Austrália. Na Rússia, 10,5 milhões, na Austrália, 10 milhões de toneladas. Interessante que a gente coloque, quando a gente olha as exportações, a Rússia continua exportando, será o maior exportador, segundo os números do USDA, elevando, inclusive, os números, um volume maior do que os números de 22 e 23, porque os estoques são grandes. Ainda em relação às exportações, é interessante só, aí é muito mais estatístico mesmo, mas pela primeira vez o Brasil aparece entre os 4 maiores exportadores de trigo no mundo,
com uma estimativa de 3,5 milhões de toneladas. E outros países que aumentaram a produção, e por isso equilibrou com essa queda, a gente tem destaque para a Argentina, 7 milhões de toneladas, aí depende também da questão climática, União Europeia mais 5 milhões e a Índia 5 milhões de toneladas. Com isso tudo dá uma equilibrada no quadro de oferta e demanda global e essa estimativa de estoques levemente inferiores aos do ano passado. Beleza? Vamos fazer uma rodadinha rápida de Bolsa de Chicago para ficar dentro do tempo aí, gente. Comentando então como fechou, como está se aproximando já a reta final da Bolsa de Chicago nesta sexta-feira. Contrato julho da soja em grão baixa de 1,1%. Temos aí, isso no contrato julho, nós temos no contrato já aí mais negociado safra nova novembro, com queda de 1,7%, Luiz. Pois é, Alessandro, como eu falei, mercado reagindo a esse relatório bem baixista do USDA. Então, o contrato novembro deve buscar os $12 aí por bushel em breve. E o julho já demonstrou fraqueza aí, trabalhando abaixo de $14 por bushel. Agora, realmente deve continuar apontando para baixo, caso, né, se confirme nas próximas semanas um clima positivo e favorável e tudo mais. Então, é o mercado indo de encontro aí a uma super safra americana e o que a gente estava esperando antecipadamente aí. Então, a gente viu uma tendência de Chicago daí testando os $12 em breve. Beleza. Milho, Paulo, safra ainda velha aí com uma alta de 0,2 no contrato julho. Temos aqui o contrato, vamos ver aqui, safra nova, mais negociado aqui hoje é o contrato dezembro, queda de 1,4, Paulo. Bom, o relatório de milho é plenamente baixista, né? Tá pegando aí uma esteirinha aí do trigo, né? Tentando se segurar um pouquinho na beira do precipício numa corda chamada trigo. Eu acho que isso não tem sustentação, uma safra desse porte. Mas a única coisa que pode salvar o milho daqui para frente é o clima no mês de julho, São Pedro, ou algum fato novo que nós não estejamos hoje conseguindo enxergar à frente, alguma situação política, alguma situação global que envolva aí uma mudança de perfil. Por enquanto, para mim, se hoje nós tivéssemos um limite de baixa no milho, não seria nada anormal. Elcio, julho, alta de 1,5% no trigo, hein, Elcio? Isso porque tu não está vendo a alta de quase 4% na Bolsa de Kansas, né, que também comercializa trigo. Não estou vendo. Pois é, a gente está um cenário altista veio em cima exatamente desses números, principalmente norte-americanos. E também, eu acho que pode ser pontual, porque a gente não tem como o trigo descolar tanto dessa realidade, principalmente do milho, que também são concorrentes na ração animal. Tanto é que o USDA já, para o próximo ano, já estima uma redução significativa do consumo de trigo para ração, mais de 4,2 milhões de toneladas. Bem verdade que o trigo também caiu muito nas últimas semanas, né, despencou, e agora encontra essa sustentação. Se a gente olhar ainda em termos globais, o tanto de trigo que tem na Rússia para ser exportado da safra velha, os preços competitivos que o trigo russo tem, o trigo da Austrália é muito, muito competitivo também, eu acho que ainda não é notícia fundamental suficiente para a gente acreditar que o trigo tem sustentação para iniciar uma trajetória de alta mais consistente. Mas acho que muito mais uma resposta ao relatório de hoje, que foi altista, né? Mas também não tem como o trigo descolar tanto das outras commodities e ter uma força altista fundamental tão forte pelos números que a gente tem dessa temporada e da próxima temporada. Obrigado, Elcio. Obrigado, Luiz. Obrigado, Paulo. A gente se vê na próxima. Fique ligado, safras.com.br, plataforma de safras, peça uma demonstração gratuita. Obrigado, pessoal. Valeu! Valeu, abraço.